Hoje eu vou passar aqui algumas informações para a turma do Aconchego CA, que é o grupo de apoio ao paciente e aos familiares dos pacientes que estão vivenciando um diagnóstico de câncer, estão naquele processo do diagnóstico, do tratamento, e muitos deles já superaram todas essas fases e estão contribuindo com o nosso grupo. O nosso grupo ele acontece no Telegram, no YouTube e também no WhatsApp, tá? Então é um grupo que nós estamos fazendo com o professor Felipe Figueira, da Física Quântica, e a Fátima, que é uma amiga querida que passou pelo diagnóstico do câncer de mama e agora está contribuindo com a sua experiência, com a sua vivência nos grupos que nós estamos desenvolvendo. Eu vou trazer aqui hoje uma contribuição para vocês com relação aos direitos do paciente com câncer. O que acontece, gente? Todos esses pacientes que estão em tratamento de câncer, é interessante que eles tenham referência de algum profissional da área de serviço social que os acompanhe nesse período todo, tá? Então, normalmente, onde os pacientes encontram uma assistente social para saber sobre os seus direitos, para orientá-los e acompanhá-los nesse tratamento. No próprio hospital, onde ele faz a cirurgia, o tratamento dele, tem assistentes sociais que acompanham os casos. E nos centros de saúde também tem as assistentes sociais que acompanham os casos. E nos CRAS, né, os Centros de Referências de Assistência Social, tem assistente social também. E aí o que acontece? Mesmo que sejam assistentes sociais de outras áreas, né? Às vezes não é uma assistente social vinculada à área da saúde, é vinculada a outra área, mas esse assistente social vai ter condição de te conduzir para a melhor assistência possível, para você tirar todas as suas dúvidas com relação aos direitos do paciente, tá bom? Então não deixem de procurar. Lembrando que eu estou falando aqui de Belo Horizonte, né? Então tem direito à legislação, tem uma legislação que ela é federal, que ela serve para todos os estados e municípios, e tem algumas orientações que são específicas dos municípios. Então, por isso que é importante você, a partir da informação que eu repassar aqui para você, ainda mais que a gente hoje está falando para o Brasil todo, né? No grupo a gente tem pessoas de todos os estados, então é importante, a partir da informação que eu te passar aqui, você procurar uma assistente social na sua cidade, no seu território, tá bom? Eu vou ter que ler aqui porque colocar óculos, que a letra está muito pequenininha. Então, a primeira coisa que a gente orienta o paciente, se é aquele paciente que está ainda, né, no tratamento, ainda está sintomático, né, com relação ao diagnóstico do câncer, que ele tem direito de fazer o saque do fundo de garantia por tempo de serviço, tá? Do FGTS. Então ele vai procurar a Caixa Econômica e ele vai consultar o site da Caixa Econômica Federal e ele vai conseguir fazer o resgate do fundo de garantia, tá? E até tá numa boa hora de olhar isso, porque agora recente o presidente liberou, né, um saque de fundo de garantia, é bom que a pessoa já olha tudo de uma vez, tá? A outra coisa que a pessoa também pode vir a ter direito é aquele paciente que, se ele for cadastrado no PIS e no PASEP, ele tem direito também do saque do PIS e do PASEP, tá? Então ele também vai ter que procurar se ele está inscrito no PIS e no PASEP. Normalmente a pessoa sabe, né? Se ela está inscrita no PIS e no PASEP, e tem o direito de fazer o saque do PIS e do PASEP também, tá? A outra coisa é o auxílio doença. Então, aquele paciente que trabalha com carteira assinada, que ele tem as contribuições, né, direitinho lá no INSS, ele, assim que ele tem o diagnóstico, que ele começou com o tratamento dele, ele vai recorrer ao auxílio doença. Ele passa pela consulta, o médico dá um relatório médico, né, dizendo o diagnóstico, o tratamento que ele está fazendo. Ele agenda uma perícia no INSS, né, através do 135, que é o telefone da Previdência Social. Ele agenda essa perícia e aí ele vai estar recorrendo ao auxílio doença, tá? Quando o paciente, às vezes alguns pacientes que estão num quadro mais fragilizados, né, do tratamento,
e às vezes alguns pacientes até que estão numa fase do tratamento mais difícil, pode ser que ele fique por recebendo o auxílio doença por 2 anos, e após 2 anos, se ele ainda permanecer em tratamento, ou algum outro diagnóstico, alguma coisa, né? Não só necessariamente o câncer, né? E se ele está sem condições de retornar ao trabalho, ele pode obter também a aposentadoria por invalidez, tá? Tá no direito da legislação, né, do INSS, mas acontece que isso depende de perícia e de análise do próprio médico perito do INSS, tá? O seu médico que te acompanha ali diretamente, ele não vai te indicar aposentadoria por invalidez, ou ele vai dar o relatório, e quem avalia, quem bate o martelo da decisão que vai ser tomada é o paciente, é o médico do INSS, tá? O perito do INSS. E uma coisa que eu acho que é importante, gente, a gente pensar pelo contexto também atual da Previdência Social. A gente sabe o quanto que que a gente está vivenciando várias discussões, né, com relação à Previdência, à reforma da Previdência, aos cortes que estão sendo realizados, né, nos direitos dos pacientes, às vezes até com uma fala de que é para reorganizar, mas a gente está vendo, tem muitos pacientes que estão perdendo alguns direitos sim, tá? Então, o que acontece? O que a gente orienta esse paciente? Fez uma perícia do INSS e recebeu uma negativa, entra com recurso. Você tem direito ao entrar com recurso. Então aí, se você teve uma negativa, você pega novamente um relatório do médico, mais detalhado, às vezes até com auxílio de algum diagnóstico, de algum exame complementar, né, para que dê mais informações para esse médico, mas você tem como entrar com recurso, tá? Que a gente sabe que realmente as coisas estão muito desafiadoras para os pacientes, porque tem sido negado muito dos benefícios e dos direitos deles, tá? Então, o auxílio doença e a aposentadoria por invalidez, para quem contribui para o INSS, ele tem como recorrer a isso, mas vai depender da perícia do médico do INSS, tá? Caso que a paciente ele aposente por invalidez, ele tem então o acréscimo de 25% no valor da aposentadoria dele. Por quê, gente? Quando o paciente está aposentado por invalidez, é aquele paciente que não tem mais condições de realizar uma atividade laboral, produtiva, e está vinculado, ele está dependente. Ele está dependente de outras pessoas, que outras pessoas os ajudem nas necessidades, até nas atividades do dia a dia, nas atividades básicas do dia a dia, né? Então, o que acontece? Ele aposenta por invalidez. Como ele necessita de alguém que dê esse suporte, esse cuidado, esses 25%, ele conta muito como se fosse um valor a mais por esse cuidador que ele está necessitando nesse momento. Entendeu? Esse familiar, esse cuidador que está necessitando de dar assistência para ele. Então, aumenta o valor da aposentadoria desse paciente. Ele também tem que levar o relatório, né, médico, e esse laudo, né, dizendo que ele foi aposentado por invalidez, para o INSS, tá? Um outro benefício que tem, esse já é da assistência, né? A aposentadoria por invalidez, auxílio doença via Previdência Social, né? Então a gente sabe que a gente tem o tripé da Seguridade Social, que é saúde, previdência e assistência social. Saúde, ele tem todo o recurso para fazer o tratamento dele do câncer. A previdência seria auxílio doença, seria aposentadoria por invalidez, e a assistência seria também o benefício que é chamado de LOAS, é o benefício BPC, benefício de prestação continuada. Ele está previsto na LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Só que esse benefício, gente, ele não necessariamente a pessoa tem o câncer e já vai recorrer a ele. Não, não é isso. Esse benefício ele tem vários critérios,
Um dos critérios dele é realmente a pessoa ter um diagnóstico que cause incapacidade para o trabalho. Então ele tem que ter um diagnóstico, mas que seja incapaz para desenvolver as atividades do trabalho, tá? E fora disso ele também tem um critério de renda. Então ele é um benefício que ele é muito restrito, tá? Então às vezes as pessoas falam assim, como que aquela criança que tem uma deficiência, ela aposentou? A criança não tem como aposentar, porque ela nunca contribuiu. Ela então não está recebendo nada da Previdência Social. Ela está recebendo um benefício que é da assistência social, que é por ela ser deficiente. Idoso acima de 65 anos, que também não tem uma renda, ou tem uma renda muito pequena, ele pode recorrer também ao BPC, né, que é o Benefício de Prestação Continuada, LOAS, previsto na LOAS. Porque às vezes ele não contribuiu, não tem como tirar recurso nenhum da Previdência Social, usar, né, o seu direito da Previdência Social, ele tenta na assistência social esse BPC. Tudo com avaliação, tá, gente? Do serviço social e avaliação médica por conta da questão do diagnóstico, tá? Outra coisa é o tratamento fora de domicílio, é o TFD. Então, os pacientes que são, às vezes, do interior e que eles têm que fazer um tratamento numa cidade maior, numa capital, né? E aí ele tem que ter esse transporte de lá para cá, de cá para lá e tal, ele tem que recorrer ao TFD, que é o tratamento fora de domicílio. Então ele tem que procurar a prefeitura da sua cidade, a secretaria de saúde da sua cidade, procura uma assistente social e vai falar, olha, eu preciso fazer o tratamento no interior. Aí às vezes eles fornecem ou a passagem ou o carro da prefeitura, né, ambulância, transporte que vem e traz os pacientes para o tratamento. Um outro direito que o paciente com câncer também tem direito à isenção do imposto de renda na aposentadoria, tá? Então, se ele é um paciente que está aposentado e ele tem o diagnóstico do câncer, ele vai ter que procurar, né, o seu órgão pagador, que seria ou o INSS, ou a prefeitura, ou o estado, e levar esse laudo, esse diagnóstico que ele tem do câncer, levar nesse órgão pagador dele, e aí ele vai ter a isenção do imposto de renda na aposentadoria, tá bom? A outra coisa também, para aqueles pacientes que têm uma invalidez total ou permanente, né, que ele está realmente muito fragilizado, ou foi causado por um acidente ou por alguma doença, ele tem o direito à quitação do financiamento da casa própria dele, tá? E aí o que acontece? Ele vai ter que procurar também o órgão onde ele fez o financiamento da casa própria. Então vamos retomar aqui a gravação, a bateria da câmera acabou. Então olha só, eu estou listando aqui uma série de direitos que os pacientes têm, pacientes oncológicos têm, lembrando que eu estou dando aqui a informação, o paciente, o familiar pode buscar um assistente social na sua cidade, no seu bairro. Normalmente tem assistente social na prefeitura, nos centros de saúde, no próprio hospital onde ele faz o tratamento. Você busque o serviço social e aí a assistente social vai estar te conduzindo a como recorrer, tá? Eu já vou citando aqui quais são mais alguns dos direitos que eu já havia citado antes. Então, a isenção do imposto de renda na aposentadoria, tem a quitação do financiamento da casa própria também, a pessoa pode recorrer, tem a isenção do IPI, né, que é aquele imposto sobre produtos industrializados, isso para quando o paciente for comprar carro adaptado, né? E aí, quando que o paciente com câncer, ele pode comprar o carro com isenção de IPI, os carros adaptados, né? Quando ele ficou com alguma deficiência física, ou em membro superior ou em membro inferior, e que essa deficiência o impede de dirigir veículo comum, tá? Então aí ele vai precisar de um veículo adaptado. Às vezes ele perde força, o paciente às vezes fez uma cirurgia de mama, por exemplo, perdeu força, tem uma certa dificuldade para
dirigir o carro comum, então ele precisa de um carro adaptado, um carro com mais recurso, né? E aí ele pode solicitar a isenção do IPI, tá? Ele pode solicitar também, se ele fizer a compra do carro adaptado, ele também pode solicitar a isenção do ICMS, né? Que é o Imposto sobre as Mercadorias e Produtos e Serviços. Então ele solicita também a isenção do ICMS em caso de compra de carro adaptado, tá? E também o IPVA, isenção do IPVA para os veículos adaptados também, tá? Tem a questão da isenção do IPTU também, né, do Imposto Predial Territorial Urbano. Esse tem que olhar em cada município, né, cada município tem uma legislação, que a pessoa tem que olhar também. E a outra coisa que é um dos direitos do paciente também é o transporte interestadual. Então, se ele vai viajar de um estado para o outro e ele tem mais de 60 anos e ele tem até 2 salários mínimos, é um direito, e ele também tem um diagnóstico, né? E aí ele tem esse direito a esse recurso também, tá? O transporte interestadual. Bom, então é isso, gente. São realmente muitos direitos que os pacientes, né, que enfrentam esse momento têm. De qualquer forma, a gente tem que retomar que esses direitos, eles foram socialmente adquiridos, né? Então, assim, foi através de muita luta mesmo, né? Então, a gente tem todos os movimentos de mulheres pacientes, movimentos de mulheres dos pacientes com câncer, o movimento de reforma sanitária, né, que buscou uma saúde melhor para todos. Então, assim, vários movimentos aconteceram para que esses pacientes tivessem esses direitos assegurados, tá? Uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar é que onde tenha paciente que esteja em tratamento e se ele tem um espaço de participação social, seja num conselho local de saúde do bairro, seja dentro de um hospital, né, num comitê às vezes de humanização, ou seja em todos os lugares por onde ele passa, se ele tem um espaço de participação social, que o paciente participe, os conselhos, né, os conselhos de saúde, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Estadual de Saúde. Então, assim, que os pacientes procurem participar desses momentos, ou os pacientes ou os familiares, porque o tratamento para o paciente de câncer é um tratamento muito caro, né, e ele é liberado pelo SUS, mas é liberado porque tem a lógica do direito. Então, a gente não pode deixar perder esse direito que já é assegurado constitucionalmente. Né? E o que a gente vê é cada vez menos recursos vindo para a área da saúde, vindo para a área da assistência, vindo para a área da previdência, e com isso a gente tem tido algumas perdas. Então, por isso, eu faço aqui um chamado, inclusive, para quem está no tratamento e tenha a condição, né, de ter alguém atento a isso que está acontecendo na sua cidade, no seu território, não deixe de participar. Tá? Para a gente assegurar que esses direitos, eles não fiquem só no papel, mas que eles sejam efetivados em ações práticas do dia a dia e que vai favorecer a qualidade de vida do paciente e da família, tá bom? Então, encerro por aqui esse vídeo com relação aos direitos. Como vai ter, esse vídeo vai estar sendo disponibilizado no YouTube, no Instagram, no Telegram e no Facebook. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem nos solicitar, e também oriento de ter sempre alguma assistente social de referência no seu tratamento para facilitar esse acesso às dúvidas e aos procedimentos que são necessários para recorrer aos direitos, tá bom? Então, um abraço para vocês e boa sorte!